Foi a necessidade de ampliar os negócios de distribuição de cerveja que trouxe o empresário Raimundo Juliano de Estância para Aracaju. Surgiu a oportunidade de Raimundo Juliano se transformar distribuidor da cerveja Antártica em Sergipe. Mas o fabricante exigiu que ele se transferisse para a cidade de Aracaju. Mesmo considerando um negócio arriscado, Raimundo topou o desafio, veio, se estabeleceu primeiro com a sua Disberge, distribuidora de bebidas Raimundo Juliano, na Rua de Lagarto, depois na Rua Porto da Folha, e foi crescendo. À medida que os filhos foram chegando à idade adulta, Raimundo Juliano diversificou as suas atividades empresariais na capital do estado de Sergipe. Entrou no ramo de material de eletricidade, entrou no ramo de revenda e distribuição de veículos 0 quilômetro, da marca Volkswagen, e também se inseriu em negócios de hotelaria. As empresas de Raimundo Juliano foram se multiplicando, foram crescendo. E é sobre a presença de Raimundo Juliano, empresário na cidade de Aracaju, que nos conta o seu filho, Juliano César. Em 1970, veio para cá. Ele tinha o negócio foi tão arriscado, que os primeiros 6 meses ele não trouxe a família. Aí ele volta, enquanto atacadista de cerveja, ele fez muita amizade com um alemão que era distribuidor da Brahma, seu Jorge Vale, pai de um médico bastante conhecido, Carlos Vale. Meu pai tinha uma estima muito grande à família de seu Jorge Vale, a senhora, acho que é Dona Virgínia, salvo engano, onde hoje é a Agrovel, parte daquele prédio ali, o fundo do prédio não era pela Avenida Coelho Campos, e sim pela Rua de Lagarto 26, era um prédio antigo do seu Jorge Vale, que tinha deixado de ser distribuidor de Brahma e estava com esse depósito vazio. Foi onde essas 3 cargas de cerveja foram instaladas e ele começou os negócios dele aqui em Aracaju, e ele manteve essa ligação com o seu Jorge Vale ao longo da vida toda. Inclusive eu brinco que eu aprendi a gostar de cachorro com o seu Jorge Vale, que como todo alemão, uma das paixões era os cães. Ele tinha um pastor alemão. A residência do seu Jorge Vale era em frente ao São Lucas, que durante muitos anos funcionou a clínica de Carlos Vale de ultrassom. Eu frequentei muito aquela casa porque eu tenho uma virtude de conhecer muita gente, porque eu conheço quase 4 gerações. Porque quando eu comecei a andar com meu pai, eu tinha 7 anos de idade, 8 anos de idade. Para todo lugar que ele ia, ele me levava. Então, eu conheço de Jorge Vale, Carlos, até hoje, muitas vezes, um filho ou um neto de uma pessoa como essa. Por exemplo, eu conheço de Raimundo Luiz para cá, de Carlos Magalhães para cá. Por quê? Porque eu convivi com essas pessoas, acompanhando meu pai desde criança. Minha carteira de trabalho foi assinada com 14 anos. Porque meu pai tinha muito receio de chegar a uma fiscalização e dizer, não, esse rapaz aqui trabalha todo dia aqui. Porque eu ia trabalhar todo dia, das 7 às 11, aí já na Rua Porto da Folha, já tinha saído da Rua de Lagarto, na Rua Porto da Folha. Um outro amigo dele, a família é a família que hoje tinha seu... era seu Pedro Evangelista, junto com a família de que hoje
Um dos filhos dele tem banco, essa coisa toda. Eu estou esquecido o nome dele, todo mundo chama de Tiago Macaco. Eles tinham um prédio ali na rua Porto da Folha e meu pai se mudou para ali. Eu morava na rua Siriri, subia a caixa d'água, o morro da caixa d'água, descia, estava na rua Porto da Folha. De manhã, muitas vezes eu ia com meu pai, a grande maioria das vezes, mas voltar era a pé, porque eu voltava 11 horas, porque o Colégio Salvador você tinha que entrar 15 para 1. Ele sempre foi muito focado na cerveja, até um ponto que ele disse, não, são 3 filhos que estão chegando no negócio, e ele tinha uma história que você não pode ter todos os ovos numa cesta só. Então, ele pensou em outros negócios e tinha uma empresa que ele conhecia também muito a pessoa, seu Dantinhas, de uma empresa de material elétrico, Dantas Campos, no centro da cidade. E aí, Ana Sueli é casada com um engenheiro, Ananias. Ananias era engenheiro elétrico e estava na Telebahia. Então, Ana Sueli e Ananias foram tomar conta dessa loja de material elétrico. E depois ele tinha uma aproximação muito grande com Carlos Lira, porque minha mãe tinha uma aproximação muito grande com a Aninha Teixeira, um negócio de encontro de casais, essa coisa toda. Então os casais eram muito próximos. E chegou um momento que a Discar precisava fazer uma arrumação societária entre seu Elpídio, que era irmão de seu Oviedo, Carlinhos Lira, que é casado com a Aninha, que era filha do seu Oviedo, e aí nessa história toda a família decidiu vender a Discar. E aí meu pai encontrou uma outra oportunidade de seguir num outro ramo de negócio que desde o início ficou sobre a responsabilidade de Cíntia, que é minha irmã mais nova, que trabalhávamos todos na Disbed. Um cuidava da área comercial, outro cuidava da área financeira e outro cuidava da parte de controles. Então, com esses negócios, ele fez essa diversificação. E depois fez uma diversificação também numa oportunidade de investimento naquelas épocas de crise econômica, na compra de um grande hotel, que era um hotel referência na cidade, que hoje o prédio ficou com a família de Cíntia.